Vamos lá. Querida, vamos lá. Tem live hoje? Agora. Pode colocar no grupo, se alguém tá no grupo, pode colocar. Boa noite, Ana, Janete, Vitor, Bruna. Olha, meu público fiel. Que legal, vamos lá. Essa pessoa sempre fica apertando ali pra entrar na live. Maria de Lourdes. Que bom, vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom, que é constipação. Então essa live é para quem quer saber mais sobre constipação. Se você tem alguém que você conhece, enfim, manda vir. Deixa eu botar aqui mais para baixo, que fica melhor. Buenas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre constipação. Eu vou fazer esse caso clínico, foi o caso clínico que eu coloquei essa semana. Então, tudo bom, Deia? Boa noite. Vou responder as perguntas. Nossa. E a gente... Vou colocar aqui... Pós de tarde. Deve ter alguma coisa. Bom, vamos lá. O caso clínico. Eu vou colocar aqui essa pergunta que é muito boa. Vamos lá. Então, assim, o caso clínico é sobre constipação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pra gente entender, eu vou falar depois um pouquinho sobre como identificar a constipação, que muita gente pode ser que seja constipada e nem sabe que é constipada. Então, assim, é um paciente com relato de constipação crônica, é uma mulher de 43 anos, né? E não aguentava mais usar laxante. Quantas pessoas me procuram porque não aguentam mais usar laxante? Usam laxante todos os dias ou muitas vezes por semana porque só conseguem evacuar com luz de laxante. Ai, minha língua tá azul porque eu tomei um azul de metileno. Agora eu tô olhando a minha língua. Pelo menos os dentes já saíram um pouco. Vocês tinham ideia, tinham que ver como é que ficou. Eu vou fazer um post sobre azul de metileno. Mas a minha língua ficou muito azul. Eu ganhei algumas no congresso, né? Azul de metileno. Que eles chamam Methylene Blue. Então, eu vou fazer um post sobre azul de metileno, porque eu gosto de azul de metileno. E eu só usava azul de metileno IV, e agora a gente tem VO aqui nos Estados Unidos. Então, muito legal. Bom, mas não usem azul de metileno, por favor, tá? Sem orientação. Buenas, então a gente vai falar sobre isso. Então ela falava que tinha inchaço no abdômen, ficava sem evacuar e tinha mais inchaço, já tinha aumentado a ingesta de água, estava comendo mais fibras, frutas e vegetais e estava fazendo exercício. E aí ela perguntou, como que eu não estou melhor se eu estou me alimentando direito e fazendo exercícios em relação à constipação? Então esse é o caso clínico e... Quantas pessoas não se identificam com esse caso clínico? Alguém aqui é constipado? Me conte. Vamos lá. Essa paciente tinha um diagnóstico, eu tô vendo aqui no prontuário, de síndrome do intestino irritável do tipo constipação. Tá? A queixa dela, então, ela tinha 2 evacuações incompletas por semana, tá? Ela se sentia desconfortável depois que evacuava, com sensação de evacuação incompleta. Ó, doutora, dor no peito pode ser inflamação no pulmão, meu senhor. Não é esse assunto da live, meu amor, mas dor no peito provavelmente não é inflamação no pulmão. Tem que investigar a dor no peito. Tá bem? Vamos lá. Então, assim, ela tinha essa relação de 2 evacuações por semana e que ela tinha relato de evacuação incompleta. Ela sempre procurava, então,
comprar laxantes, enfim, e às vezes fazia enema para ir no banheiro, pois se sentia com essa sensação de evacuação incompleta. Já tinha tentado beber mais água, ela usava às vezes o laxante, fazia enema até de água, usava suplemento de fibra, Metamucil, que o pessoal conhece bastante, tentava comer bastante fruta, bastante vegetal, conseguia se exercitar relativamente bem. E a história dela era a seguinte: ela era uma professora universitária, ela é, né? Que não. Tinha uma questão muito relacionada com ansiedade, depressão. Ela tinha, além da constipação, ela tinha um pouco de insônia, dor de cabeça, às vezes, né? Tinha dores no corpo às vezes, se sentia cansada, com um sono não restaurador às vezes. Tinha um pouco de acne que ela caracterizava, principalmente ainda no período menstrual. Achava que todos esses sintomas estavam correlacionados com estresse, mas não sabia dizer ao certo se era ou não. Tinha abandonado a terapia, mas já tinha feito terapia. E era isso. Então, assim, uma paciente que tinha o diagnóstico de síndrome do intestino irritável do tipo constipação, era uma mulher jovem que tinha outras queixas além de constipação, então ela tinha cansaço, fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, insônia, sono não reparador, acne. Então era uma mulher que tinha outros sintomas além, né, da constipação. Então muitas vezes a pessoa olha só a constipação. Por quê? Porque é ruim ficar constipado. É ruim fazer 2 evacuações por semana, é ruim se sentir com evacuação incompleta. E aí a gente vai entrar num ponto muito interessante. O que é ter uma evacuação boa? Então, muitas coisas são interessantes em relação à evacuação e as pessoas às vezes não compreendem. A gente fala essa questão de evacuar todo dia, no mesmo horário, porque existe um hábito, uma rotina intestinal. A definição é que pacientes que têm hábitos normais evacuam pelo menos 5 a 6 vezes por semana. Então, pacientes que evacuam menos teriam um diagnóstico, talvez, de constipação já. Além disso, só a frequência, isso é uma coisa interessante de pensar. É só a frequência que a gente tem que pensar? Não. A forma dessa evacuação é muito importante. Então, vocês olhem a escala de Bristol. Eu já postei a escala de Bristol, dei uma olhada nos meus postagens. A gente pode falar sobre a escala de Bristol, que é uma escala que descreve, então, como é a aparência, né, dessas fezes. Então, a gente deveria pensar... a escala de Bristol, ela começa no 1, que são aquelas fezes bem mais duras, que são as fezes em bolinha, que a gente fala, que algumas pessoas falam de cocôzinho de cabrito, que é aquelas fezes bem duras, né? Bem circunscritas, bem bolinha mesmo. A 2 é um pouquinho, são as bolinhas mais juntas, né? Mas ainda fezes mais endurecidas. E a gente vai indo no 3, que é um pouquinho mais dura, mas que tem um formato um pouquinho melhor, mas ainda endurecida. E o formato número 4, que seria o formato de bananinha, que é o formato mais, vamos dizer assim, mais bonitinho entre todos. Então a gente deveria sempre querer fezes em formato de número 4. E depois disso a gente começa com fezes mais pastosas, então o 5, o 6, e a gente tem fezes mais líquidas, né? Até o final da escala. O que significa isso? Ser constipado não tem a ver só com a frequência. Ser constipado tem a ver também com como você está fazendo essas fezes. Em relação ao formato e em relação à necessidade de puxo, de força para fazer. Porque se você precisa fazer força para fazer essas fezes, você pode e provavelmente tem a constipação associada. Então essas fezes, elas têm que ser fáceis de sair. Não pode ser um processo demorado e não pode ser um processo de força, forçoso. Você não precisa ter esforço para sair as fezes. E isso também caracteriza realmente a constipação. Então é importante que a gente diga sobre isso, é importante que a gente fale sobre isso e é importante que a gente perceba isso. Muitas vezes a pessoa nem quer olhar para o vaso, né? Muitas vezes a pessoa não quer saber o que está acontecendo, muitas vezes a pessoa dá descarga e esquece do que está acontecendo.
Aí a Clara perguntou, a cor das fezes é importante? A cor das fezes é importante, tanto a cor quanto o odor. Eu sei que aqui ninguém come flor, eu não sei se a pessoa comendo flor também vai evacuar com um odor de rosas, né? Mas um odor muito forte pode ser que tenha uma grande quantidade de substâncias que a gente chama de putrecinas, né? Cadaverinas, que são substâncias que realmente tem nos alimentos e que no processo fermentativo, no processo de putrefação, porque a gente pode ter fermentação e putrefação, no processo de putrefação, podem piorar esse odor das fezes. Tem relação com a microbiota? Tem relação com a microbiota também. Então, se você tem uma microbiota que prefere esse tipo, essa microbiota vai estar maior, em maior número, e isso também faz com que ela aproveite mais esse tipo de substância que tem esse odor característico, né? Então, muitas vezes a pessoa sai do banheiro, todo mundo sabe que a pessoa foi no banheiro na casa inteira, né? Isso não é bom, porque existe um desequilíbrio associado a isso. A cor das fezes é importante, a cor das fezes é importante muito para processo patológico agudo. Então, quando as fezes estão muito pretas, isso caracteriza o que a gente chama de fezes chamada melena, que é aquelas fezes que podem ter sangue associado, enfim. Então, eu sempre falo, se as suas fezes estão muito pretas, observe, porque isso aí não é um bom sinal. Claro que a suplementação de ferro muitas vezes também ocasiona essas fezes mais escurecidas. A gente tudo tem que pensar, né? É aquilo que eu falo. Pessoal, pensar custa R$0 e faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, pense antes de falar ou pense antes de fazer alguma pergunta. Procure, né? Não fique vendo Netflix, essas séries aí ridículas, essas coisinhas do TikTok, não sei o quê. Poxa, procure alguma coisa para sua vida, para sua saúde, né? Não fazer, tô com as fezes pretas. Não, às vezes é uma outra coisa. Então você pode colocar no Google, fezes negras, o que é? Causas. E aí você começa a entender um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre as coisas. Então, muitas vezes isso está correlacionado com a suplementação de ferro, mas pode ser alguma coisa patológica. E as fezes mais claras, a gente sabe, e a gente aprende muito isso na faculdade, essas fezes a gente chama de acolia ou fezes em massa de vidraceiro, que é aquela massa mais branquinha, né, para colocar na volta do vidro. Isso está correlacionado com patologias da vesícula biliar e do fígado. Então, obstruções hepáticas, obstruções da bile, porque aquela coloração é por estercobilina, que é um pigmento biliar. E isso está correlacionado, então, com processos da vesícula biliar e do fígado, enfim. Então, tudo isso é importante que a gente diga para o paciente, que a gente fale com o paciente, para que ele também entenda que muitas vezes quando a gente tem mudanças bruscas na coloração das fezes, ou para melena, ou para acolia, para essa massa de vidraceiro, ou para esse piche, que é tipo um piche muito mal cheiroso, a gente precisa procurar mais rápido atendimento médico, porque isso pode ser sim uma emergência médica. Então, a mudança na cor das fezes é muito característica de processos agudos. Então é difícil a gente não se preocupar vendo umas fezes em melena ou vendo umas fezes mais claras, mais esbranquiçadas, porque isso indica sim uma patologia que precisa procurar o médico. Então é interessante que a gente pense dessa forma. Então quando você vê alguma alteração, coloque no Google. Sabe? O Dr. Google muitas vezes ajuda para coisas simples. Então, minhas fezes estão pretas. Pode ser o ferro que eu tô tomando. Não vou me preocupar. Entende? Mas pode ser que não seja. Então é importante que você entenda, que você saiba e que você confie, que você procure um médico para realmente lhe dar as orientações. Mas o mais importante em relação à constipação é a frequência evacuatória, a necessidade de puxo na evacuação, de força, de esforço na evacuação e a forma das fezes. Então, se você tem fezes que são mais duras, mais em bolinhas, se você tem dificuldade de fazer mais de demora muitos dias para fazer, e se você precisa ter essa necessidade do esforço evacuatório, de fazer força para fazer as fezes, você pode sim ter constipação. E constipação é muito frequente. Até 30% das pessoas têm constipação, né? Nem todas têm diagnóstico de síndrome do intestino irritável do tipo constipação, porque isso também está muito correlacionado com outros fatores, mas
30% da população tem constipação. Por ser frequente, as causas são inúmeras, são muitas causas. E abordar essas causas é muito importante. Por quê? Porque elas são múltiplas, elas não são uma única. Então, quando o paciente procura para tratar a constipação, a gente precisa abordar todas essas causas. Uma das coisas que eu mais vejo nos pacientes com constipação, que essa paciente não tinha, mas uma das coisas que eu mais vejo, os pacientes com constipação não fazem exercício físico. Eles são sedentários. Sedentários. E vocês sabem, eu queria que vocês colocassem aqui no chat, qual é o exercício físico, é o azul de metileno, qual é o exercício físico que que traz mais benefícios para pacientes constipados? Coloca aqui no chat. Qual é o exercício físico que traz mais benefício para pacientes constipados? Da musculação. Muita gente legal entrando. Nossa, que legal, Marcelo, olha aqui. Nem sei se tá aí ainda. Mandei mensagem para ti hoje, Marcelo. Era eu, com o telefone dos Estados Unidos. Vamos ver se alguém colocou. Dei oi para todo mundo. Não, é da musculação. Qual é o exercício da musculação que faz com que é o mais efetivo para pacientes constipados? Qual é o exercício da musculação? Existem vários exercícios da musculação, né? Qual é o exercício? Agachamento. O Renato colocou, foi o primeiro que colocou, querido. O agachamento. Perfeito, Renato. Nota 10. O Renato deve ser professor de educação física. O agachamento é um exercício que trabalha principalmente os músculos pélvicos. Então, agachamento, perfeito, Vitor. Os músculos pélvicos. O puxo e a formação dessa energia para que a gente consiga evacuar depende da parte abdominal, então é muito importante o fortalecimento abdominal, né? Não só os retos abdominais, a gente tem os retos e os transversos, os oblíquos. Então, a gente precisa fortalecer todos os músculos. Por isso que é importante a prática de atividade física. Quando a gente está fazendo exercícios físicos, a gente está mobilizando não só a parede e toda a questão do abdômen, mas também a peristalse. Depois, se você comer e sair para caminhar, a peristalse vai ser estimulada. Então, a peristalse também é estimulada pelo exercício físico. Mas a gente sabe, por exemplo, que mulheres que tiveram mais filhos, tiveram mais partos por via baixa, têm mais constipação. Por quê? Pela fragilidade da musculatura pélvica. Então, quando você faz o exercício do agachamento, eu vou falar uma outra coisa, tá? Que não tem nada a ver com a live, mas assim, é uma dica de ouro. Você quer ter bunda e perna bonita? Agache. Homem, quer ter bunda e perna? Agache. Quer ter bunda? Agache. Quer ter perna? Agache. Se você quer ter bunda grande, agache. Não tem exercício que substitua agachamento. Não tem. Não existe exercício que substitua agachamento. Se você acha que, pois eu não sei agachar, agache. Mas agache. Não interessa, agache. Agachamento é fundamental. Se você vai na academia e não agacha, eu vou lhe dizer uma coisa, não precisa ir. Não precisa ir. Eu faço agachamento todo santo dia. Hoje, que foi meu dia de agachamento, eu devo ter feito no mínimo uns 500 agachamentos. Hoje, só hoje. Quer fortalecer a sua musculatura pélvica? Agache. E toda essa dinâmica da força abdominal, a musculatura pélvica participa. Então, mulheres que tiveram parto por via baixa, elas têm mais constipação. Por quê? Porque elas têm fragilidade da musculatura pélvica.
Então o exercício do agachamento é fundamental. Ah, eu não gosto de ir na academia. Bom, continua constipado. Pra mim tá tudo certo. Quem sofre, eu tenho pena de quem sofre, porque constipação é um horror. Então assim, é fundamental que pacientes constipados façam atividade física. Pode fazer o cardio? Pode fazer o cardio, mas agache. É fundamental. E o que eu mais vejo é paciente vindo no consultório e dizendo, eu sou constipada. E qual é o exercício que tu faz? Zero exercício físico. Então, se a pessoa não entender que ela precisa fazer exercício físico e que isso é fundamental no tratamento da constipação, o tratamento da constipação está incompleto. Pode tomar água, pode comer fibra, pode fazer suplementação de hormônio, pode fazer... o que o pessoal gosta de fazer? Tomar levedura de cerveja, que o pessoal adora. Pode fazer o que for. O exercício físico é um tratamento para a constipação. Se a pessoa não entender que ela tem todos os dias que fazer atividade física, porque ela tem que fazer cocô todos os dias. Eu atendi uma paciente semana passada, na sexta, eu acho. Essa paciente veio por causa de constipação. Passava o tempo todo o tempo, sentada trabalhando. O home office piorou, ela era constipada desde sempre. Minha paciente já fazia quase 1 ano. E ela voltou em consulta. Ela ficou, acho que a última consulta tinha sido em fevereiro, se não me engano. Ou em janeiro ou em dezembro. Ou em novembro, não me lembro. Não me lembro. Mas enfim. E aí o que aconteceu? Ela veio por constipação. Fazer cocô 1 vez por semana. Sabe quantas vezes ela tá fazendo cocô? Todos os dias. Sabe o que ela tá fazendo? Tudo que eu mandei. Não caminhava, não fazia exercício, não botava o pé na grama, não comia direito. A gente fez o coprológico, fez todas as sensibilidades alimentares, arrumou todos os hormônios, fez bastante coisa. Tá fazendo cocô todos os dias. E sabe o que é o melhor? O problema não é ela fazer o cocô, não. O melhor de tudo é ela dizer que ela tá se sentindo maravilhosamente bem. Que ela tem mais ânimo, mais disposição, e ela tá controlando a ansiedade, ela era super ansiosa. Ela tá conseguindo resolver os problemas do trabalho do jeito que ela não conseguia resolver antes. Ela tá conseguindo ter melhor relacionamento com o marido. Ela tá conseguindo dormir melhor. Então, assim, a constipação, ela não afeta só a questão intestinal. Ela afeta tudo. Uma pessoa enfesada, né? A Naraline fala muito disso, né? Adoro quando a Naraline fala isso. É a pessoa que tá de mal com a vida, porque ela tá sem fazer cocô. Uma outra coisa importante que eu não falei e que eu acho super pertinente é que a gente entenda que constipação também é a sensação de evacuação incompleta. Muitas vezes os pacientes terminam o ato evacuatório, vão lá fazer o cocô no banheiro e se sentem não esvaziados, se sentem ainda com algo retido, como se não tivesse eliminado tudo que tinha que eliminar. Isso também é constipação. Não se choque. Se você saiu do banheiro sem a sensação de evacuação completa, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Você pode ser constipado. Chupa essa manga. Então, existe essa necessidade de entendimento do intestino. Existe essa necessidade de compreensão do sistema digestivo daquele paciente. Deixa eu ver aqui que entrou o negócio. E aí a gente vai falar um pouquinho das causas. Eu vi que tinha uma pergunta ali. Exercício físico é vida, querido. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tinha uma pergunta. Deixa eu só... Não, acho que não era pergunta. Acho que só estavam colocando ali. E que tem divertículo e também constipação. A diverticulose, a doença diverticular, ela é uma doença que ela está correlacionada com a pressão intraabdominal e com a fragilidade intestinal.
Então, os pacientes, eles têm uma característica de constipação muito maior do que de diarreia. Então, existe uma pressão e faz com que a parede... O divertículo, eu não sei se vocês entendem o que é o divertículo, mas o divertículo é uma bolsinha. Então, aqui está o intestino. Ó, isso aqui é o colo. E aqui forma essa parede do colo. Forma uma bolsinha. Assim, ó. Por fragilidade. A parede é frágil. E isso só acontece quando a gente tem uma pressão aumentada e uma fragilidade da parede. Então, esse paciente precisa tratar isso também. A característica de constipação é muito frequente nesses pacientes. Quem é que fala sobre isso? Nunca vi. A questão do pólipo, vou tentar fazer um post sobre o pólipo, né? Pólipo é algo que está irritando o seu intestino. Coloque isso na cabeça. Pare de achar que tem que fazer colonoscopia porque a minha família toda tem pólipo. Isso não existe, pessoal. Existe uma doença de polipose familiar do tipo 1, do tipo 2. Sim, isso a pessoa já nasceu lá. Eu vi vários casos. Talvez o caso mais dramático da minha vida que eu tenha visto era sobre isso, uma menina. Existe, mas essa pessoa já nasceu e é uma doença polipóide, é uma doença de todo o intestino. Não é um pólipo isolado. Isso não é genético. Isso é do que você está colocando para dentro da sua boca todo dia. Coloque isso na cabeça. Os comentários que eu leio ali, os comentários que eu vi, eu coloquei eu fiz uma bobagem de colocar um comentário num post de um rapaz gaúcho que eu acompanho. E as pessoas vêm com 1000 pedras na mão dizendo: é um horror mudar estilo de vida, porque a gente não pode, porque estilo de vida não se muda assim, porque a pessoa está sofrendo com psoríase. Amor, você pode acalentar o sofrimento, como eu tô dizendo. O paciente vem com constipação, eu passo remédio para ele fazer cocô, porque existem remédios que são muito bons para fazer cocô. E o remédio para fazer cocô não é o Almeida Prado, não é o Sene. Mas a causa da psoríase não é a vacina. A vacina, a gente tem um copo. Meu copinho da LSU. A gente tem um copo. E esse copo, se a gente encher d'água, sabe o que acontece? Uma hora ele transborda. Mas ele só transborda se ele estiver cheio. Então a vacina é a gota d'água que faltava num sistema imunológico podre, no intestino permeável, num monte de toxina que está dentro do seu corpo, junto com um trauma que você não conseguiu superar. Isso é doença autoimune. Então não adianta dizer que eu faço a alimentação correta, eu faço exercício físico, a minha alimentação é perfeita, eu controlo meu estresse. Amor, não é só isso. E os seus dentes? E os seus traumas? Você lidou bem com a sua infância? Você lida bem com as pessoas? Você sai da frente do computador? Você desliga seu celular para dormir? Uma das meninas, eu falei pro meu marido hoje, uma das meninas que me esculhambou lá no post, falou assim pra mim: eu não tenho estresse e eu tenho psoríase. Eu me alimento muito bem, faço com nutricionista a minha alimentação, me exercito todos os dias. E aí eu fui olhar quem era. É uma dentista que vive colocando produto no rosto. Eu não sou contra a harmonização facial, pelo contrário, eu acho que tudo que faz com que a pessoa fique bonita é ótimo, porque a autoestima é mais valioso do que a avaliação de toxina. Autoestima é tudo na vida. Uma pessoa que se acha bonita, que se ama, que se gosta, que se olha no espelho todo dia e diz que é um tesão, eu sou linda, eu me gosto, eu me amo.
isso, não fica doente. Autoestima é tudo, pensamento positivo é tudo. Só que uma pessoa que se injeta o tempo inteiro coisa, ácido hialurônico, botox e PRP, PRF, não sei, o corpo não dá conta. O corpo não dá conta. Não existia isso antes, pessoal. O corpo não dá conta. Fazer de vez em quando, e eu sou contra tirar silicone. Sou completamente contra. Tanto que eu uso silicone e tô super feliz. Acho que minha vida não piorou. Pelo contrário, a minha vida é outra vida depois do silicone. Falo com todas as letras. Eu tinha autoestima no pé. Quando eu me separei, meu ex-marido me falou: tu é feia, tu não vai arrumar ninguém, tu vai ser sozinha pro resto da vida, com esses peitos caídos que amamentaram 2 crianças. Eu tinha meu peito no pé. Minha autoestima melhorou em 1000%. Eu não sou contra silicone. Só que eu sou a favor de um estilo de vida que suporte esse silicone. Esse é o segredo. Eu posto a comida que eu como. Amor, até me perdi. Vamos voltar para a constipação. Bia, obrigada, querida. Então, entende o que eu tô dizendo? Vocês entendem o que eu tô dizendo? É um estilo de vida, pessoal. É um estilo de vida saudável. O que eu tô falando pra vocês, eu fui atrás do quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito estressada. Sempre fui. E ultimamente eu ando dando um down regulation. Tem que ser assim, pessoal, porque senão eu vou ficar doente. Então eu tô procurando me acalmar. Tô procurando fazer meditação, tô procurando modular meu vago, tô procurando fazer pensar antes de falar. Eu ainda me estresso. Porque tá todo mundo no mesmo barco, pessoal. Tá todo mundo no mesmo barco. Se vocês acham que vocês são diferentes, sinto dizer não. A diferença é que eu não reclamo. Eu parei de reclamar. Eu agradeço, eu só agradeço. Digo obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que eu tenho. Obrigada por tudo que eu sou. Obrigada por poder estudar. Obrigada por... É só isso. Tentar entrar em contato com a natureza, botar o pé na grama, fazer meu escalapé, fazer meu grounding, orar, meditar. É isso. Trabalhar. Trabalhar é fundamental, pessoal. Quem fica em casa sem fazer nada vai ficar doente. Vai ter uma doença autoimune. Escuta o que eu tô dizendo. Tem que trabalhar, pessoal. Tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu não tenho emprego, não tenho formação. Bom, meu amor, vai ser voluntário em algum lugar. Vai ajudar a dar sopa, que agora tá frio. Vai fazer qualquer coisa. Vai trabalhar no McDonald's, vai fazer o que for. Mas vai trabalhar. Ficar em casa o dia inteiro. Ah, mas eu limpo a casa. Meu amor. Meu amor. Não. Não. Vai fazer artesanato, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, vai produzir, vai ganhar dinheiro. Quantas pessoas eu vejo que têm doença autoimune porque estão em casa sem trabalhar, sem fazer nada? Vai se mexer. Ah, mas eu não sei fazer nada. Bom, se tu pensar assim, tu vai ser sempre assim. Vai se mexer, pelo amor do Senhor. Ficar em casa sem fazer nada. Vai se mexer. Vai fazer uma coisa, vai ser voluntária, vai ajudar a criança carente, vai fazer manta para as crianças, vai aprender a fazer tricô para ficar lá fazendo manta, vai conversar num asilo, senta lá toda tarde, faz toda tarde, senta para conversar com as pessoas, a servir o café da tarde no local, sabe? Vai fazer qualquer coisa. Sim, mas tu limpa a casa, mas não é todo dia, né? Eu também limpo a minha casa, não tem ninguém para limpar. Mas eu não limpo a casa todo dia, eu limpo no sábado, tá tudo certo. Meu marido limpa ali, eu limpo ali, a gente vai e deu certo. Não vou limpar a casa todo dia, só se tá passando um furacão Ida. Mas não tá passando furacão. Então, pô, vai. E a gente tem várias, na verdade, quem é a mulher, ela tem várias tarefas durante o dia. Ela trabalha, ela chega em casa, ela faz comida, ela lava a roupa, ela passa a roupa. É o que a gente faz aqui. Eu não tenho empregada aqui, pessoal. No Brasil eu tinha, que eu não tenho. Se eu não fizer, ninguém faz por mim.
Bota a cabeça pra funcionar. Cabeça vazia é coisa ruim que vai vir. Ouve o que eu tô dizendo. Cabeça vazia é coisa ruim que tá vindo. Bom, vamos continuar. Então, a gente tava falando sobre o exercício, a gente já falou. A relação da água, que é muito importante. A água é muito importante que as pessoas tomem água. Isso é fundamental. Então, assim, a água, ela é importante. Então, os pacientes precisam, o médico, a consulta, ele sempre diz, né? Você não tá fazendo cocô porque você não toma água e não come fibra. A questão da água é muito importante. A gente precisa realmente de água, né? Então, os pacientes que realmente têm constipação, eles têm que ter esse cuidado, né? Principalmente em relação à ingesta, a quantidade de água, né? Aqui nos Estados Unidos trabalhamos triplicados. Perfeito, é isso! Sabe? E cuida de criança e lava... Vocês acham que é que lava minha roupa? Eu lavo a roupa de todo mundo. E lava a roupa, e lava a toalha, e lava roupa de cama. Tem que botar a roupa pra secar. E lava a louça, e corta a grama, e passa pano, e passa vassoura, e passa coisa pra tirar pó, e bate não sei o que, e bota coisa pra quarar. Todo mundo arruma a casa. E a minha casa não é um lixo. E tira lixo. A minha casa tá sempre arrumada. Eu não moro numa mansão com 40 cômodos, mas a minha casa tá sempre arrumada. A grama tá sempre cortada. As coisas estão sempre limpas. Passo mais da metade do dia atendendo. Fico na academia, vou na academia todo dia, vou no mercado. Quando as crianças estão aqui, fico na jornada das crianças. Eu não conheço mulher que não tem dupla, tripla jornada. Pra mim, todo mundo tem dupla, tripla jornada. E atende marido, atende filho, atende casa, atende roupa, atende... É assim que funciona. Eu não tô aqui, pessoal, para que vocês concordem comigo. Eu tô aqui para que vocês pensem e para que vocês reflitam. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe, é um absurdo. Pedir para limpar uma casa é um absurdo, não tem condição. Personal trainer não tem condição. É tudo by myself, é tudo por a gente. Então imagina, se a pessoa só vive limpando a casa, não podia estar aqui nos Estados Unidos, né? E aqui nos Estados Unidos não tem, o pessoal não limpa a casa, é uma vez por semana. E olha lá. A maioria das casas é um horror. O brasileiro é o que mais limpa a casa. Isso não dito por mim, isso dito por vários brasileiros que eu conheço. Brasileiro, as pessoas vêm na nossa casa e ficam encantadas porque a casa é limpa. Porque a maioria não limpa a casa do jeito que a gente limpa. A gente quer passar pano, a gente quer passar coisa, e é assim. Buenas, então a água é muito importante, tá? Então a ingesta da água é muito importante. Então o paciente precisa fazer essa ingesta da água, mas a fibra não. Então vamos falar um pouquinho sobre as fibras. Isso é muito importante. Quando a gente vai no médico, a maioria dos pacientes, eu faço exercícios, como fibras, tenho uma alimentação saudável, sou muito constipada. Fiz colonoscopia, a médica disse que meu intestino está limpo. É isso que eu tô dizendo. Não é só isso. Então as fibras. Vamos falar um pouquinho sobre as fibras, porque as fibras têm um mito das fibras. As pessoas acham que todos os pacientes precisam comer fibras para fazer cocô. E muitos pacientes se prejudicam com a ingesta das fibras. Muitos pacientes pioram da constipação com a ingesta das fibras. Por que se fala nas fibras? Porque a nossa comida, a nossa dieta foi se ocidentalizando cada vez mais. E a presença das fibras foi ficando cada vez mais rara, cada vez mais difícil. Então, os médicos se acostumaram com essa ocidentalização a dizer que o paciente precisa comer fibra. Porém, isso depende muito do trânsito, da peristalse. Por quê? Você tem que pensar sempre num cano. O que são as fibras? As fibras são elementos da alimentação que estão presentes nos carboidratos que muitas vezes não são digeríveis. A gente tem dois tipos de fibras: fibras digeríveis e fibras não digeríveis. Então, assim, as fibras digeríveis, elas são consideradas o que a gente chama de probióticos. Elas têm uma característica
das bactérias gostarem e conseguirem aproveitar aquele substrato que está sendo dado. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente come e que diz, um probiótico maravilhoso, né? Pré-biótico maravilhoso é a banana verde. Então, muita gente come banana verde como um pré-biótico, que é essa comida para as bactérias boas, né? Mas existem outros pré-bióticos. Por exemplo, a beterraba é um ótimo pré-biótico. A batata é um ótimo pré-biótico. São batata doce, que são fibras solúveis, são fibras digeríveis. E existem as fibras indigeríveis, que são fibras que a gente vai acabar colocando no cocô. Porque as bactérias não têm essa capacidade de digestão. Elas não fazem essa digestão por nós. Elas não conseguem fazer essa digestão por nós e elas acabam saindo no cocô. Então, o que a gente vê a orientação e essa paciente tomava, dessas fibras que auxiliam esse trânsito, principalmente da parte das não digeríveis, das indigeríveis. E aí a gente vai pensar no cano. Na casa, no telhado, existe o que a gente chama de calha. Vocês já ouviram falar nisso? Existe um telhado e o telhado, a água da chuva cai na calha e aí tem um cano que desemboca no chão, vamos dizer assim. Mas é uma calha, né? Que é onde cai a água da chuva, para não cair em cima das pessoas, enfim. Aquela calha desemboca num cano, né? E esse cano bota água para baixo. Se a sua casa, vamos fazer toda uma analogia, tá? Eu quero que vocês pensem no que eu tô falando. Se a sua casa, se esse telhado que tem essa calha, ficar embaixo de uma árvore, por exemplo, de um abacateiro. As folhas do abacateiro são folhas maiores, né? Quem tem um abacateiro em casa, não sei se alguém tem. Mas o abacateiro, por exemplo, tem umas folhas grandes, tá? Se começar a chover e começar a cair muita folha, essa folha vai para dentro desse cano, correto? Desse cano que tá indo aquela água da chuva também. Se tiver muita folha naquele cano, o que vai acontecer? Escrevam para mim. Muita folha no cano. O que vai acontecer? Vamos lá de novo. A gente tá com uma chuva, tá caindo água na calha e junto tá caindo folhas de uma árvore. As folhas estão entrando para dentro do cano. Vai entupir. Maravilhoso. Perfeito. Entope. Perfeito. É exatamente isso que eu queria que vocês dissessem. Entupimento. Então, quando você tem algo parado, um intestino que tem menos peristalse, um intestino que não anda tão rápido quanto a gente gostaria, e você encheu ele de fibra, ele entope. E aí o que acontece? As fibras não funcionam para quem tem constipação. É fundamental que a gente avalie o trânsito intestinal, que a gente avalie a peristalse desse paciente, que a gente entenda como é que esse paciente tem o seu trânsito, para que a gente prescreva ou não fibras insolúveis. Vai dar ruim. Então, é um cano, não tem como ficar o canão assim, não tem como o cano se adaptar à quantidade de fibra. Se a gente tem um cano assim e tá tocado de fibra, o que vai acontecer? Entope, para. Pá. Perfeito, Alan. Então é muito importante que a gente avalie esse paciente. Porque o que essa menina colocou, desculpa te chamar de menina, amor, mas desculpa, eu não sei qual é a tua idade, mas menina é ótimo, tá? Eu adoro que me chamem de menina, eu não gosto que me chamem de senhora. Mas o que a Joelma colocou é exatamente isso. Ela faz exercício, ela come fibras, ela tem uma alimentação saudável e é muito constipada. O que é uma alimentação saudável para a Joelma? Pacientes com intolerâncias alimentares e principalmente tolerâncias relacionadas específico a alguns alimentos pioram da constipação. Eu quero que vocês me digam, eu adoro quando vocês falam bastante porque eu fico motivada. Eu quero que vocês me digam um alimento, isso vai ser mais difícil.
que pode estar correlacionado. Fiz o teste de comer caldo e sopinha por 20 dias. Meu amor, 20 dias não é um período bom. Tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que entender o motivo. Então, assim, não ache que é só exercício físico e alimentação. E eu não sei qual é a alimentação, eu vou falar agora sobre isso. A sua alimentação é completamente diferente da Tati, que é completamente diferente da Neia, que é completamente diferente da AP Carmo, que é completamente diferente do Alan, que é completamente diferente da minha. Se vocês não entenderem isso, não precisam me seguir. Porque eu falo todo santo dia. Todo paciente é diferente do outro. Todos. Não existe paciente igual. Não existe. Todos os pacientes que eu já atendi até hoje, todos são completamente diferentes um do outro. Hoje eu atendi uma paciente maravilhosa, que é minha paciente há um tempo. Eu atendo o marido dela. Eu atendo o casal. O marido dela é cheio de sensibilidade alimentar. Ela, nenhuma. Eu pedi o exame, o teste de sensibilidade alimentar. E ela veio me perguntar hoje, doutora, a senhora quer que eu faça? E eu falei, não, amor, teu coprológico é ótimo pra isso. Não precisa. Não agora. São marido e mulher, vivem na mesma casa, comem as mesmas comidas, fazem as mesmas coisas. São completamente diferentes. Eu atendo irmãos, são completamente diferentes. Eu atendo mãe e filha, completamente diferentes. As pessoas são completamente diferentes. Então, olha, entrou a Naraline pra me ajudar. Quinta com saúde na quinta, hein, pessoal? Cada um é cada um. E como nossas digitais. Suzana, mesmo que uma digital seja parecida com a outra, ela não é igual. A minha digital não é igual a de ninguém. Porque no outro dedo vai ser diferente. As pessoas dizem, porque às vezes a digital... Não, mas os outros dedos algumas vezes são diferentes. Meu filho tem constipação, tem que tomar PEG. Quais exames faço? Sou a Ana. Não sei, Ana. Tem que consultar, não sei quais são os exames. Começa por um coprológico. Acho bem interessante, bem importante. Porque a gente vai começar a entender várias coisas. Bom, e aí... eu vou responder depois essa da Marilda, mas eu tenho que terminar, que senão eu não vou terminar nunca a live. Então, assim, o que eu tava falando... A questão da água, a questão das fibras, a gente falou. Então, é muito importante essa avaliação, se o paciente precisa ou não de fibras. Por isso que muita gente diz que na dieta carnívora, o paciente melhora. Tem um trabalho sensacional que mostra que pacientes que fizeram dieta carnívora melhoraram 100% que tinha constipação, ficou 0% com constipação. Por quê? Porque a dieta carnívora não tem fibra. A fibra que tem é o colágeno. Por um período... Será que vale? Vale. Pra sempre? Não. Low carb? Não. Cetogênica? Não. Mais um período? Talvez vale. Mas tem que avaliar o coprológico. Se o coprológico tiver um monte de gordura, vai ser um horror. Muitos pacientes não comem gordura. Gordura é super importante para as fezes. Excesso de gordura não. Mas gordura é importante para as fezes. Outra coisa que eu queria falar sobre os hormônios, principalmente nas mulheres na menopausa. Eu anotei hormônios, fibras, água, exercício. Mulheres na menopausa, por quê? Porque nessa época não só os hormônios são importantes, estrogênio, progesterona, mas também a avaliação da tireoide. Muitos pacientes têm hipotireoidismo e nem sabem que têm hipotireoidismo. E hipotireoidismo causa constipação. É bom avaliar com o médico. É interessante que se avalie com o médico. Por quê? Porque a gente entende isso e consegue ver esse outro lado. Porque se você for no procto... A minha filha tinha constipação quando era pequena. E ela foi no gastro e foi no procto. Eu não era médica integrativa. É água e fibra. E ela comia fibra.
Então não é só água e fibra, pessoal. Querido. Perfeito, Suzana. Me ajudou bastante hoje na live. Entende isso? Não é só água e fibra. Para umas pessoas a fibra é ótima, para outras não. Porque não existe protocolo, não existe regra, não existe lei. O que uma pessoa colocou aqui sobre o PEG é ótimo. O PEG é ótimo, mas ele é um paliativo. Ele é para tratar sintoma. Ele não é para tratar causa. O Hashimoto causa constipação no climatério na menopausa. Exatamente isso. Se a doutora te solicitar no receituário dela, a Unimed aceitará. Perfeito, a Unimed aceita os meus exames, menos alguns exames especiais, que são os exames da medicina funcional. Então, coprológico, hormonal salivar, só o cortisol dá para fazer pela Unimed, sensibilidade alimentar não dá para fazer pelo convênio. Aqui nos Estados Unidos, todos os exames eu não consigo pedir pelo convênio, porque aqui são todos exames especiais. Então, mas a maioria dos exames dá, mas o coprológico não. E eu vou falar dois muito importantes, que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, aqui no Brasil. No Brasil a gente tem essa dificuldade, aqui nos Estados Unidos também, que é o magnésio. Então a falta de magnésio, a deficiência de magnésio, é fundamental que se trate essa deficiência de magnésio e que se suplemente magnésio para os pacientes constipados. A gente tem uma falta, não só uma carência na relação nutricional, os pacientes têm uma carência nutricional de magnésio, mas também a água não tem magnésio. O Dr. Lair fala muito sobre isso, que a água não tem a questão dos vulcões, então a gente tem essa dificuldade na água ser magnesiana. E o magnésio é fundamental para quem é constipado. Quem é constipado precisa da reposição de magnésio, e às vezes em altas doses. O magnésio é mio-relaxante, ele auxilia no trânsito intestinal, então o magnésio é fundamental. Um outro elemento, e essa paciente tinha deficiência de magnésio, de potássio, de zinco, de vitamina C, de vitamina E e de ômega, porque eu solicitei o exame do ômega para ela. Essa paciente melhorou muito também, eu acredito, com a suplementação de vitamina C. Vitamina C em altas doses é mio-relaxante. O magnésio, agora eu lembrei, esqueci de falar. O magnésio, ele é ótimo para ansiedade. Então, pacientes que têm transtornos, principalmente IBS, que foi por isso que eu anotei aqui, ela era uma paciente que se beneficiou muito do magnésio em relação à ansiedade. E os pacientes falam isso. Eles falam da relação da ansiedade. Tem vários. Então, assim, a gente depende muito. Eu sempre digo que depende. Assim, a gente tem vários tipos de magnésio, a gente pode fazer um blend de magnésio para o paciente, se quiser. Às vezes, quando o paciente é muito constipado, a gente faz um blend de potássio. Potássio é super importante, pessoal. Só que o potássio, ele precisa ser muito bem reposto. Potássio não é algo que se pode tomar sozinho. Não é algo. Potássio é com o médico, pessoal, porque o potássio, o limiar dele é muito tênue. Então, assim, não suplemente potássio. Nunca suplemente potássio sozinho. Mas o potássio tem um efeito também relaxante. E ele pode auxiliar. Então, às vezes eu suplemento potássio, às vezes eu suplemento magnésio. Magnésio a gente pode fazer o óxido de magnésio, que é barato, que é simples, que tem quase todos os suplementos. Simplesinho aí de farmácia. A gente pode fazer o citrato, que é ótimo para constipação. E a maioria dos pacientes prefere o de malato, né? Eu adoro magnésio de malato, sempre gostei desde o início, quando eu comecei na integrativa lá 6 anos atrás, eu começava a prescrever só magnésio de malato e eu adoro magnésio de malato. Hoje prescrevo mais magnésio treonato, mas porque os pacientes... Pode fazer um blend, pessoal, um blend, aspartato, a gente tem um monte de tipo de magnésio. Então, assim, aqui nos Estados Unidos tem magnésio a dar com pau, assim, qualquer coisa tu sai, tem um monte de magnésio legal, um monte de magnésio bacana. Quando vocês quiserem saber sobre um suplemento, coloquem no iHerb, mesmo que vocês não vão comprar, mas coloquem assim, magnésio no iHerb, vai dar uma enxurrada de coisa. E ali no iHerb tem algumas explicações, esse magnésio é mais para aquilo, esse magnésio é mais para outro. O iHerb é um site bem bacana e um site que realmente tem algumas coisas bem específicas, assim, que tem muito... Exato, ó. Ai, eu não sei o nome dela. Kit. Ela... eu sei, mas eu me esqueci. Bom,
Esses magnésios tem lá no iHerb. Então, assim, eles vão te dizer, esse é pra isso, esse é pra aquilo e tal, tal, tal. Mas, assim, para os pacientes constipados, uma boa sacada é o citrato de magnésio, o magnésio glicinato, alguns pacientes adoram, né? Biglicinato, o glicinato, que ele é quelado com glicina, que é o aminoácido, então a absorção dele fica melhor. Mas o óxido de magnésio pode ser uma opção, o magnésio malato pode ser outra opção. E isso varia muito porque a gente calcula pelo peso do paciente. É my heart, não, é iHerb. Eu vou colocar aqui, my heart. iHerb. É tudo junto, botei separado, tá? Não é my heart, é iHerb. O mel azul de metileno. Perfeito, obrigada. Perfeito. Cada vez compro um diferente. Eu também gosto. Adriana, desculpa, me perdoa. Me perdoa, por favor. Adriana, eu sabia. Então, assim, a Adriana tá me ajudando aqui. Então é interessante, né? Os magnésios são assim, mas é bacana, assim, tem blend. Se você colocar magnésio constipação no iHerb, vai aparecer opção. Bem bacana, tá? Então, a falta do magnésio é uma causa de constipação. Pense sobre isso. O que mais que eu coloquei? Que eu tava falando da alimentação, que foi o que essa paciente aconteceu. Vocês sabem um alimento que a gente pode eliminar, que pode melhorar a constipação? E que as pessoas nem têm ideia, que acham que tá relacionado à diarreia? Tempo. E essa paciente eliminou e melhorou da constipação também. Eu acho que foi um blend, né? Foi um mix de tudo. O leite, meu amor! Café para vários é extremamente diarreico, né? Para mim é diarreico. O leite. Então os laticínios estão correlacionados com melhora da constipação quando a gente suspende os laticínios. Essa paciente eu acho que foi isso também. Então assim, quiabo, a água de quiabo, né? A doutora Elisete fala muito da água de quiabo. Mas é interessante então a gente avaliar isso. Então olha só tudo que a gente já falou. Características da constipação, a necessidade de água, de exercício físico, de fibras, de hormônios, de avaliação dos hormônios. A gente falou sobre potássio, magnésio, o ômega. Essa paciente tinha uma relação ômega 3 e ômega 6 péssima e eu suplementei ômega, porque o ômega realmente pode ser auxiliar no processo, né, da melhoria da constipação. Então a avaliação do ômega dá para fazer. Hoje no Brasil a gente tem, né? A Essential tá trazendo aí, tem outros laboratórios que fazem. A Essential um valor bem tranquilo. Potássio, essa paciente, então, vitamina C eu repus, vitamina E, zinco. Falamos do café e do sal. E aí a gente chegou na pergunta pra gente terminar a live. O sal. O que nós vamos falar do sal? Bem, sal refinado pode causar constipação. Olha só que interessante. O que a gente estava falando? A gente estava falando sobre potássio, magnésio, zinco. Todos esses elementos tem no sal. Não refinado. O sal refinado, ninguém come sal refinado. Né? A pessoa come um alimento que é rico em sal. E aí ele é sal refinado. É um alimento processado que é rico em sal. Então, se a gente come um alimento que é rico em sal e esse sal é refinado, a gente está comendo potássio e sódio e iodo. Porque o sal refinado ele só tem 3 elementos. Cloreto de sódio, então cloro, sódio e iodo. Porque é obrigatório na legislação. Então isso é muito importante. Quando a gente come o sal refinado, não é que o sal refinado vai causar constipação, é que o sal vem, na grande maioria das vezes, nos alimentos processados. E esses alimentos processados são pobres em fibras, pobres em nutrientes, e a gente vai acabar ficando constipado. Tem que pensar na causa, pessoal. A causa não é o excesso de sal refinado. A causa é o que você come com o sal. O que você está comendo com o sal refinado? Ok? Então, acho que isso é muito importante que seja dito,
Porque as pessoas não fazem a ideia, não ligam, não fazem ligação. Os alimentos processados são todos ricos em sal, todos ricos em açúcar, pessoal. Se você não viu isso ainda, sinto lhe dizer. Como muito jiló, quiabo, abobrinha, rúcula, batata, chuchu e carnes. Não sei, o jiló e o quiabo é bom pra ti? A abobrinha é bom pra ti? A rúcula é bom pra ti? A batata é bom pra ti? O chuchu é bom pra ti? As carnes são bom pra ti? Eu não sei, amor. Se tu tem certeza, continua comendo. Eu não sei, eu não tenho como saber sem avaliação. Carne, essa semana eu postei um exame que não podia comer carne. E aí o que a gente faz? Essa pessoa tem que ser vegetariana? Vou discutir com a Naraline na Quintas com Saúde. Então esse vai ser o assunto, ferritina, e a carne aumenta a ferritina, como é que funciona isso aí? Vamos discutir, eu e a Naraline, maravilhosa Naraline, na quinta-feira, a gente espera vocês, 19h30. Evitar ao máximo os embutidos, né? Perfeito. Tá bem? O que mais? Vamos ver o que mais que eu fiz com essa paciente. Vocês ficaram com alguma dúvida? A gente abordou bastante coisa até agora sobre constipação, né? Então eu falei do magnésio, do potássio, das fibras. As sensibilidades alimentares são muito importantes, ela tinha. Tudo que a Naraline fala, né? Se vocês acompanham a Naraline fala muito sobre essa questão, né? Então, assim, tem coisas que precisam ser ditas. Melasma está relacionado com o intestino. Precisam ser ditas, tá? A primeira é uma rotina para fazer cocô. Então, você precisa de rotina no seu dia. Acordar sempre no mesmo horário e ter os mesmos hábitos. A Naraline mostra muito bem isso, com excelência no Instagram dela. Acorda sempre no mesmo horário, toma 500 ml de água, vai pro banheiro, fica sentado, pode botar o banquinho. Se não conseguir, não se estresse. Seja gentil com você mesmo. Seja gentil com o seu corpo. Acho que essa é a parte mais importante da live. Seja gentil com você mesmo. Seja gentil com o seu corpo. Não se cobre. Se ame. As pessoas são muito exigentes com elas mesmas. Muito exigentes. Se você não tiver autocompaixão por você mesmo, e principalmente pelo seu corpo, por esse ser que habita em você, nenhum tratamento vai dar certo. Então é muito importante que você entenda isso. No início vai ser difícil, porque é uma mudança de anos. Depois, as coisas, a carroça vai andando e vai acomodando as melancias. É assim que funciona com tudo. Então, se você fizer um dia de acordar cedo, um dia de tomar 500 ml de água, um dia de colocar o banquinho, um dia de ficar 10 minutos sentado no vaso e não der certo, tá tudo bem. No próximo dia você tenta de novo e tá tudo certo. Foi e fez de novo. Ah, não consegui. Pô, vou consultar, vou ver o que tá acontecendo, vou fazer o exame, mas vou continuar fazendo. É assim que funciona. Tem uma paciente menopausada que me relatou que só evacua usando duchinha. Pessoal, por favor, olhem o meu post de ontem sobre lavagens intestinais. Fixaram na colonoscopia, as pessoas não conseguem manter o foco em outras coisas. O foco não era a colonoscopia. A colonoscopia é uma das coisas que acontece. Eu já falei várias vezes, quem me acompanha sabe. Nem sempre o colon é necessário. Causa de pólipo não é falta de colono. Causa de pólipo é a alimentação que você está levando. É o que você está colocando para dentro do seu intestino. Isso é causa de pólipo. Se você não identificar, você vai continuar tirando pólipo, fazendo colono de 3 em 3 anos e dizendo que é por causa da sua genética.
Desculpa, mas não é. Tá bem? Não usem duchinhas, não usem enemas, não usem hidrocolo, não usem remédios para tirar o que tem dentro do intestino. Banquinho também me ajudou muito. Perfeito, Cris. Acabei de falar. Enemas, qual é a minha opinião? Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de intestino. Sangue oculto nas fezes eu tenho. Post sobre sangue oculto. As outras perguntas vou gravar algumas coisas então para responder. Olha só essa pergunta aqui. Doença de Crohn, como identificar e tratar? Tem relação com o intestino? Pessoal, não sei o que essa pessoa pensou, não sei o que ela tá pensando, enfim, não sei que planeta ela tá, mas assim, a doença de Crohn, ela é no intestino. Tá bem? Chás podem ajudar. Se o chá não for irritativo, tipo chá de sene, você pode usar. Mas chá não vai ajudar para evacuar. Você precisa tratar a causa. A causa não é a falta do chá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Mas acho que não. Vocês têm alguma pergunta? Senão eu vou terminar a live, pessoal. Fala sobre sifo. Não é o assunto da live. Posso fazer uma live sobre sifo. Mas não é o assunto da live. Não ouvi. Massagem do indicador perto da unha para ajudar a evacuar. Não ouvi. Pode ser uma estimulação do vago, né? Aí sim. Toda estimulação do sistema, toda desregulação do sistema simpático parasimpático, eu nem falei de simpático parasimpático, eu quero fazer uma live sobre isso. Mas toda desregulação do sistema nervoso autonômico, ela está correlacionada com peristaltismo e com discinesia. Então, se você não melhorar a sua relação com o vago, você não também vai conseguir evacuar. Se você tiver um simpático ativado, você não vai conseguir evacuar. As pessoas querem comprar uma pulseira que elas não sabem nem para que serve. Então, se houver estimulação do vago, provavelmente você também vai melhorar. A da urticária eu vou responder, retite eu vou responder depois. Todo pólipo tem que ser retirado? Teoricamente, sim. Mas trate a causa do pólipo. Não adianta retirar e ficar retirando. Olha só que tristeza. Assista a live, então, na quinta-feira, eu e a Naraline. Paciente, sou extremamente obesa, diabética, hipertensão, efeito sanfona, preciso de ajuda, me dá uma luz. Amores, qual é a luz para essa paciente? Pra gente terminar essa live em grande estilo. Qual é a luz para essa paciente? Qual é a luz? O que uma pessoa extremamente obesa com diabetes, hipertensão e efeito sanfona precisa? Me diga. Só uma palavra. Não. 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 Cadê o pessoal? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É a cura de todas as doenças. Suzana, maravilhosa Suzana! Amor próprio. Se você não se amar, se você não amar esse corpo, amar a pessoa que você é,
se você não gostar de si mesmo, como é que você vai mudar alguma coisa e entender que precisa mudar? Eu não conheço nenhum paciente que entrou em remissão e não começou a se amar. Não conheço. E eu conheço muitos pacientes que entraram em remissão. Mas eu não conheço nenhum paciente que entrou em remissão da sua doença e que não desenvolveu amor próprio. O amor por essa morada, por esse templo que é o nosso corpo, a autoestima. Se você não tiver autoestima, nada funciona, porque você não vai ter atenção para tomar água, você não vai ter atenção para comer, você não vai ter atenção nos seus exames, você não vai ter atenção na sua atividade física, você não vai se policiar para dormir mais e desligar o celular, você não vai meditar, você não vai ter força para meditar, você não vai conseguir entrar em contato com a natureza, porque você não tem amor pela sua morada, pelo seu templo. Então, o primeiro passo é valorizar isso aqui, ó, que Deus lhe deu e que fez. Se você não valorizar o seu corpo como a morada e tudo que você significa para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para quem for, porque quando você tá bem, tá todo mundo bem. Tá bem? Acho que é isso. Um beijo grande. Quarta-feira eu tenho 2 lives maravilhosas. Azul de Mitilene. Maravilhosas. Exatamente, é o templo de Deus habitar. Se olhar no espelho e se enxergar. É isso aí. É o primeiro passo. Se não fizer isso, esquece. Não vai conseguir. Esquece. Primeiro passo é se amar. Se a pessoa não tiver amor próprio, parar de reclamar, de ser chata. Tem gente que só reclama, que tudo tá ruim, não consegue enxergar tudo que tem de bom, a vida que tem de bom, as coisas que ganha todos os dias, a saúde, conseguir abrir o olho, conseguir caminhar, conseguir comer, conseguir tomar banho sozinho, fazer cocô. Quanta gente queria fazer isso e não consegue? É o básico, pessoal. Tô falando básico. É o básico. Quanta gente queria fazer isso e não consegue? Ser grata, gratidão por tudo que Deus nos dá. Deus, Buda, lá, seja lá quem for que criou esse planeta, esse universo. Quarta-feira, 2 lives. A primeira com o Dr. Hércules, maravilhoso. Pessoa que eu amo de paixão. E a segunda com o Yuri Low Carb, o Yuri do Bake Off, Masterchef. Vamos fazer alguma coisa, vamos bolar alguma receita na quarta-feira e vamos fazer ao vivo aqui. E na quinta, Quintas com Saúde. Então eu tenho uma agenda de lives essa semana. Me acompanhem, vamos falar, eu e o Hércules, a gente vai falar sobre essa questão de sono. Nós vamos falar sobre sono. O que a medicina integrativa traz a respeito do sono? Nós que somos 2 médicos espiritualizados, o que o espiritualismo pode ajudar no seu sono? O que a medicina integrativa ajuda no seu sono? E eu e o Yuri vamos falar de low carb. Eu não sou contra low carb, pessoal. Eu só acho que não é um estilo de vida. E a gente vai fazer alguma coisa sobre low carb para ajudar quem realmente quer melhorar, quem realmente quer se livrar de algum vício, alguma coisa. A low carb tá aí para isso, para ajudar. Tá bem? E na quinta vamos falar sobre ferritina. E sobre o exame de sensibilidade alimentar que deu alergia e intolerância a todas as carnes vermelhas. E agora, o que a gente vai fazer com aquela paciente? Quinta eu espero vocês. Um beijo, muito obrigado. Muita gente, muita gente veio, entrou. E eu vou responder todas as perguntas no decorrer da semana. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.